Olá, pessoal. Não tem ninguém ainda não. Aqui, ó, aqui o microfone. Aí. E agora, pessoal? Agora sim. Nada como a ajuda dos universitários. Aqui, ó, o filhote lá atrás, os universitários. Tá certo. Gente, que bom estar com vocês. A gente vai estar falando de um assunto bem bacana. E bem pertinente, né? Então, acho que a gente está um pouquinho já atrasado para não comprometer, mas eu quero dar boa noite para todo mundo que está assistindo a gente, pessoal do Brasil inteiro aqui com a gente de todos os lugares, se vocês quiserem ir falando aí, da onde vocês são. A gente vai estar analisando também, anotando perguntas, olhando as perguntas. Você está tendo acesso às perguntas, doutora Ludmila? Não, Não? não estou conseguindo ver, não. Tá, mas eu estou tendo acesso Ai, aqui. mas tipo assim, eu acho que O eu não vou seu nem som, mexer aqui nesse chat também. som tá E você meio está tendo baixo. acesso? Se você tiver acesso, tá tudo certo. Acho que seu som tá baixo também. Pessoal do Sério. Pará, Tocantins, Alagoas, Meu som melhorou, Camila? melhorou, mas Tá tá um baixo. pouquinho abafado. Tá, deixa eu ver aqui. Aracaju, São Paulo, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, que bom, Que gente. bom, Muito né? bom Muita gente mesmo. interessada no assunto. Vocês estão conseguindo ouvir bem, doutora Ludmila? Fala aí, Ludmila. Oi, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Espírito Santo, Espírito Santo. Deixa eu tirar esse negócio aqui, porque se Ah, bobear. tá. Tá bom. Tá falando que o som das duas tá bom. Muito obrigada. Ah, melhorou então? É, sim, ouço bem. Bem, pessoal, boa noite. Antes de mais nada, né, quero agradecer a participação de cada um aqui. A gente vai estar falando de um tema bem importante, muito pertinente, e isso tem afetado a vida de muitas pessoas, seja pessoas com deficiência, ou seja, mães atípicas. É um assunto urgente, delicado, que impacta diretamente milhares de famílias, tá? Falo eu isso porque quando a gente fala em tratamento de filho, tratamento de saúde, a gente sabe o quanto isso impacta, né? Antes de mais nada, em respeito às pessoas de baixa visão, monoculares, com deficiência visual, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Camila, pele branca, um sinal no rosto, usando um batom vermelho, que é a minha marca registrada, usando um brinco redondo, usando óculos, um óculos marrom, vestindo uma roupa preta. Doutora Ludmila, você pode fazer sua autodescrição? Claro, eu sou de pele parda, meu uso óculos também, assim como a Camila, cabelos pretos, estou usando também um batom rosa para vermelho. Isso aí. A gente faz isso porque a gente tem respeito às pessoas também, né? Que estão Claro. acompanhando a gente com deficiência visual, e seja monocular, né? E a gente está respeitando também. Bem, o que, que a gente vem trazer aqui, né? A gente vem trazer hoje aqui algo que está acontecendo, como eu já disse, no Brasil inteiro, preocupante. E a primeira coisa que eu vou começar é falando que redução de jornada não é favor, é direito, tá? Então, gravem isso. Obrigada pelo lindas aí, hein? Redução de jornada não é favor, é direito. E a gente está aqui para falar isso para vocês, tá? Antes disso, eu vou me apresentar. Eu sou Camila, sou a fundadora da página fibromialgia.lupus.
a página onde eu tenho lúpus, convivo com a fibromialgia, a neuralgia do trigêmeo e outras coisas que me acometem na parte ortopédica. Sou advogada, sou professora, né? Estou professora, sou advogada. E hoje eu trouxe a doutora Ludmila aqui para tirar, sanar essas dúvidas da gente. Porque eu também sou uma pessoa com deficiência, né? E sempre uma coisa que eu quero dizer para vocês, vocês sempre vão dizer que eu falei que é minha marca registrada, o batom, é porque eu não quero, eu não deixo que ninguém julgue pela minha aparência, tá? Deficiência não é com aparência. Nós que temos doenças invisíveis também, a gente tem que ser visto da maneira que a gente é. Então, se eu falar num grau de dor aqui com vocês, eu estou num grau altíssimo hoje de dor, mas eu estou aqui, firme, forte. É claro que quem olhar para mim vai dizer, ela não tem nada, mas só eu sei que eu estou sentindo, né? A dor que eu estou sentindo. Então, sempre vou estar assim. Mas tá arrumada, tá de batom, tá de brinco. Quem diz que eu preciso estar desarrumada, sem o batom, para me mostrar minha condição? Então, isso eu sempre falo para todo mundo. Eu tenho a dor, mas eu não sou a dor. Tá certo? O pessoal tá falando, né? Sim, dores, quem sente a fibromialgia sabe o que que é. E vamos lá, doutora, se apresente, por favor. Camila, primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade da gente poder estar aqui conversando, né? Porque é sempre tão bom vir aqui conversar com vocês. Eu falo assim que a partir do momento em que a gente expõe o direito, em que a gente conversa sobre o direito, eu acho que muitos acessos são fornecidos também. Eu acho que Sim. isso é um serviço público, para falar a verdade, sabe? Quando a gente, como que eu posso falar? Destrincha um pouco daquilo que contém as leis, daquilo que a lei fala, daquilo que ela não fala. Eu acho que isso tudo é muito importante de uma maneira ampla, de uma maneira social mesmo. Uhum. Mas, como você mesma falou, como você mesmo pediu, eu sou Ludmila Nunes, gente, eu sou advogada. Advogada desde 2005, eu tenho 20 anos aqui nessa profissão maravilhosa que eu amo muito. Trabalhei no sindicato, em um sindicato aqui do meu estado, no Espírito Santo, como advogada, inclusive, na defesa de direitos dos associados que pertenciam a essa categoria, né? E dentro desse sindicato eu descobri o direito da saúde. Então, hoje eu trabalho com muito foco no direito da saúde de forma ampla, tanto voltada para os assuntos relacionados a planos de saúde, a SUS, ao direito relacionado à saúde, negativas de plano, medicamento, esse tipo de coisa. Foi nesse sindicato que, inclusive, comecei minha atuação. E hoje eu trabalho também muito, até em virtude da minha vivência no sindicato, com assuntos relacionados aos servidores públicos. Então, são as necessidades dos servidores públicos no aspecto, principalmente, da saúde. Então, aqui eu englobo tanto pessoa com deficiência, às vezes uma pessoa que tem uma doença crônica, uma doença autoimune, de forma geral. É isso aí. Quero mostrar aqui a participação de um grande amigo, o doutor João, é um amigo do Direito Previdenciário, está aqui participando com a gente. Obrigada pela participação aí, doutor João. Obrigada. É muito bom ter sempre pessoas especiais com a gente, porque a gente sabe que a gente não está sozinho nessa luta, nessa causa, né? E a todo o Brasil que está entrando aqui, quero agradecer. E vamos lá.
Por que a gente trouxe esse assunto, gente? A gente trouxe esse assunto porque tem acontecido no Brasil e aqui no Espírito Santo. Nós já temos 2 municípios onde as mães atípicas estão vivendo isso, os pais, né, atípicos, seja a mãe ou o pai, que começaram a sentir, a sofrer com esses decretos que estão surgindo, né? E impedindo as pessoas também com deficiência, né, de tratarem de direitos, tratarem da saúde, que é um direito, são direitos constitucionais. Então, doutora, eu começo fazendo a seguinte pergunta: até onde as leis municipais podem ir quando o assunto é jornada de trabalho das mães atípicas? Até onde uma lei municipal pode ir? Porque o que tem acontecido é muito triste. Exemplo aqui, pessoal do Brasil, mães tendo 1 hora de redução apenas na semana, tá? Entre para sair de um município para o outro para buscar a criança em casa, para levar para terapia e para voltar para um outro município, né, trabalhando. Então a gente tem muitas mães que são professoras que estão vivendo isso. Nós temos outros tipos de profissionais também dentro da saúde. Nós temos casos de mães que estão tendo que levar filho dentro do carro. Olha que perigo. Absurdo. Para deixar em estacionamento ali com alguém no horário para sair correndo e retornar ao trabalho. Então, isso não é dignidade, isso não é correto. Então, a gente está aqui para mostrar para vocês que a gente não vai aceitar calado. Então, doutora, me responde aí, por favor. Vamos lá, Camila. Primeiro ponto que a gente tem que observar é o seguinte: imagina a Constituição Federal como um grande guarda-chuva. E debaixo desse guarda-chuva existem as demais leis. O nosso Código Civil, o Código Penal, a Lei Brasileira de Inclusão, as leis estaduais e as leis municipais. Certo? Debaixo desse guarda-chuva, toda e qualquer legislação que for criada, ela não pode ser diferente daquilo que diz a Constituição Federal. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa Constituição Federal ela é a lei maior do nosso país. É ela que Sim. norteia a criação das demais leis. E Uhum. quando existem leis que fogem daquilo que a Constituição fala, é uma lei considerada abusiva, é uma lei inconstitucional. E o que tem Uhum. acontecido hoje, o que eu tenho observado que tem acontecido, é uma limitação de direitos que já estão previstos em leis maiores. Que leis maiores são essas? A própria Constituição Federal, a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Todas essas leis se sobrepõem à lei municipal, a um decreto municipal. Então, antes de qualquer coisa, pessoal, o que vocês têm que guardar em mente é o seguinte: espera aí, essa lei foi criada. Será que essa lei ela está de acordo com aquilo que diz a Constituição? Ela está de acordo com a proteção que a Constituição Federal, que a Lei Brasileira de Inclusão, ela determina a pessoa com deficiência? Ela concede a pessoa com deficiência? A partir do momento em que existe uma limitação de direito prevista na Constituição, prevista nessas outras leis, aí você tem um abuso da lei municipal, da legislação municipal, do decreto estadual, ainda que seja estadual, aí você encontra o abuso. Uhum. A live vai ficar salva, tá, gente? Com certeza. Doutora, quando você fala que né, como guarda-chuva, né? E o que a gente pode pensar aqui? Então,
um decreto municipal, para o pessoal entender melhor, um decreto municipal, então ele está embaixo, né? E acima dele tem mais A Constituição importante Federal. a Constituição. E a Sim, Lei Brasileira de Inclusão? também se sobrepõe Tá. a essa legislação estadual e municipal. Sabe por quê, Camila? Porque a Lei Brasileira de Inclusão, ela tem hoje uma, uma face, vou usar um termo assim para as pessoas entenderem melhor, mas ela, pelo fato da lei brasileira, a lei brasileira, ela veio de uma convenção internacional. O Brasil, ele é signatário da convenção, de uma convenção internacional, que é É a como se Convenção fosse de um Nova York. acordo. Um acordo, isso, um acordo internacional. E aí, houve a promulgação da Lei Brasileira de Inclusão, que ela é de 2015. E o que, que acontece? Ela também é superior às leis municipais. Uhum. Sim. A Lei Brasileira de Inclusão, gente, uma coisa que eu costumo dizer sobre a Lei Brasileira de Inclusão, ela é tão fantástica, né? É tão fantástica Maravilhosa, é porque maravilhosa. é uma lei tão completa que foi muito bem feita. Eu acho que o Brasil foi uma das grandes, um dos grandes feitos do Brasil e ela tem força constitucional, né? Então, é claro que ela está acima de um decreto, é Sim. claro que ela está protegendo as crianças, é claro que ela está protegendo, né, a mãe, o direitos fundamentais, direito à saúde, né, direito a. Enfim, a doutora vai falar isso melhor daqui um pouco. Eu falo assim que a Lei Brasileira de Inclusão, ela é uma conquista, né, na verdade, porque Isso. ela é fruto dos movimentos sociais, ela é fruto de muito trabalho da luta das pessoas com deficiência, das famílias, né? Então, é uma Então, conquista ela muito vem dizendo grande. para a gente uma coisa importante, né? Que não é um favor do Não, Estado, é um direito conquistado. Tá, gente? A gente tem que começar. Quem está aqui na live, já guarda isso na cabeça. A gente tem que começar a falar, a buscar e a divulgar que essas leis, elas não são um favor, elas são direitos conquistados. E a verdade. LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz para gente uma coisa fenomenal, que é no artigo 2º, diz assim, ó, a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, seja ele físico, mental, intelectual, sensorial, que interação com barreiras pode ficar sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade com as demais pessoas. Então, não era nem para ficar legislando sobre doença A ou doença B, porque Na a verdade, LBI já fala toda e qualquer condição. Então, se você tem espondilite, se você tem o jogre, se você tem fibromialgia, se você tem o autismo, se você tem o lúpus, se você tem a artrite a reumatoide, pergunta básica é: essas doenças trazem limitação para a pessoa? exatamente, Se isso aí, traz as barreiras. limitação, se traz limitação, se traz barreira, é PCD. E, doutora, que barreiras são essas? As barreiras são as barreiras físicas, sociais, Emocionais, as físicas, locomoção, tutoriais, sociais, o preconceito, institucionais, leis que não consideram a realidade da pessoa, barreiras de trabalho, no seu trabalho ou no seu estudo. acesso, acessibilidade. Né? Hoje a gente enfrenta muito também essa questão do acesso, né? Porque às vezes as pessoas. A gente ouve muito falar em inclusão, mas na verdade, isso acaba sendo ficando só no papel. Porque na verdade prejudicada, porque na verdade ela não Seu som, existe. Ludmila, Melhorou? melhorou. Porque na verdade a acessibilidade ela não existe, né? Então,
É muito colocar. Eu falo assim que muitas leis são criadas quando na verdade a gente tem uma lei que ela é super forte e que precisava ser muito melhor estruturada, é regulamentada Exatamente, para né? Porque dar ainda, acesso de ainda uma forma existe, geral. ainda existe algo importante que não foi feito. Tem 10 anos de lei, vai fazer 11 anos Verdade, agora, e ainda não foi regulamentada essa avaliação biopsicossocial, né? totalmente. Mas a gente tem alguns lugares, o INSS, quando você faz o LOAS, né? Quando você passa por uma deficiência por incapacidade. Então, você acaba fazendo isso aí. Mas, voltando aqui ao nosso tema, muitos municípios estão usando a súmula 1097 para justificar a criação da lei. Por quê? Camila, o que que acontece? Vamos lá. A súmula 1097, ela foi um direito conquistado. Eu posso dizer que foi um direito conquistado. Por quê? Porque quando o STF ele julgou o caso, no caso era uma situação de uma mãe atípica que pedia, que falava a respeito da redução da jornada de trabalho, uma necessidade que ela tinha. E aí o STF julgou, concedendo a redução de 50%. E aí eu falo que ela foi um direito conquistado, porque no julgamento o STF ele estendeu a, as demais, era para uma servidora pública federal, e aí ele estendeu aos servidores públicos estaduais e municipais, de modo que seria aplicada a situações que não existem lei regulamentando a redução da jornada de trabalho. Uhum, Então, o que que diz? É possível a redução da jornada de trabalho em até 50%? Sim, é possível. E aí ele colocou uma pequena frase. Esse principalmente sou eu que estou colocando, tá? Em situações que não há lei que regulamenta. Então, o que que acontece? Na maioria das vezes, quando o servidor ele entrava com pedido e tudo mais, era concedido um percentual de 30% a 50% da jornada de trabalho dele, a redução. O que, que os municípios fizeram? Começaram a fazer? Como viram que seria aplicada para onde não houvesse regulamentação, onde não houvesse legislação sobre isso, eles passaram a legislar. é, Só que, aqui eu vou abrir um parêntese, passar a legislar sobre o assunto não significa uma carta branca. certo. Não é uma carta, não é um cheque em branco, não é uma carta em branco, não é uma carta branca para legislar do jeito que eles querem. Uhum, Por quê? Porque aqui a gente volta ao nosso guarda-chuva. Existem as legislações que são superiores. E que legislação é essa? É o Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa Constituição Federal. Existe também a LBI. Todas essas legislações protegem o direito da família, o direito à maternidade, o direito da criança e do adolescente, o direito à inclusão. sim. Então, o que aconteceu foi isso. Eles, com base nessa pequena frase, o tema 1097 é aplicável onde não há lei, eles trouxeram para eles, começaram a legislar. Só que essa legislação, por muitas vezes, né, Camila? A gente está vendo aí legislações que que não respeitam as legislações maiores que nós temos no país. Então, a pergunta aqui, doutora, eu vou dar um exemplo, tá? Para o pessoal entender. Eu vou dar um exemplo. Eu sou uma mãe atípica, né? Mãe de uma criança autista, e eu já tinha uma redução de jornada de trabalho, né? E Certo. me tiraram essa redução.
O que que eu posso fazer para reverter essa situação? Tem jeito? Ou o município que fez o decreto tem que ser respeitado? Camila, o que que eu falo? Eu falo assim, que hoje o que a mãe atípica numa situação dessa precisa fazer é judicializar. Sabe por quê? Porque cada caso ele precisa ser analisado em si mesmo, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a necessidade daquela família. Quando o legislador coloca uma família, coloca a legislação dentro de uma caixinha, ele não está analisando a situação daquela servidora no contexto daquela família em si. Ele está pegando uma legislação e aplicando de qualquer maneira, sem analisar se aquela criança quantas são as terapias que aquela criança precisa, se precisa de terapia ABA, se precisa de terapia ocupacional, se precisa de fono, que muitas vezes precisa. Às vezes é o professor de apoio. E com uma hora que ele consegue, será que a mãe consegue levar para todas essas terapias? Eu te pergunto. Não, e além da terapia, eu digo que a criança precisa, muitas vezes, do acompanhamento da mãe ali numa atividade da escola, né? E E às quem é vezes que vai até auxiliar? até atividade física é uma terapia Física. para aquela criança. Aham. Então, o que que acontece? Quando o legislador pega todo mundo e coloca dentro de uma caixa, sem analisar o contexto daquela família, às vezes a família, às vezes é uma mãe solo, não tem ninguém, não tem o pai, não tem uma pessoa para apoiar, para poder levar para essas terapias. Às vezes aquela família é de servidores públicos, o outro também, às vezes o pai, vamos colocar assim, às vezes é um empregado de uma empresa privada. Ele não tem essa disponibilidade para poder acompanhar a criança. E eu tô vendo aqui muita gente falando, mas muita mesmo, até o doutor João aqui colaborou com a gente falando isso, sobre a questão de médicos que não estão dando relatório, tá? Sim. É, isso é possível? As pessoas estão perguntando. Não foi uma ou outra, não, tá? São muitas pessoas que estão aqui De falando. jeito nenhum. O que que Então, acontece? O médico que acompanha a criança precisa ser detalhista. Porque se ele acompanha a criança, ele tem que colocar qual é o CID, quais são as terapias que a criança precisa, quantas vezes na semana. Não é porque às vezes ele só coloca assim, paciente com TEA precisa de terapia. Um relatório desse não vai servir para nada, Camila. não passa nem na. O juiz não nem olha. Nem olha. Ele precisa descrever quais são as necessidades, quais são as limitações no dia a dia dessa criança. E é bom deixar claro, pessoal, que o relatório médico é um direito seu. Negar Sim, isso está ferindo o Código de Ética, artigo 86 e 91 que o João colocou aqui. o Muito código de obrigado, ética João, médica. pela contribuição. Porque é direito seu. Se o médico, se você está indo lá tratar a fibromialgia, né? E o médico fala para você que não vai te dar um relatório, como é que você vai comprovar isso? Ele tem que colocar. Aí, se ele não quiser me dar, faz uma denúncia dele, denuncia ele para o CRM, né? É Denuncia, direito do faz paciente. direito do paciente. A gente tem que começar, gente, a colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Por quê? Porque senão, se a gente se acovarda e não faz isso, isso vai se postergando, vai prolongando e é direito. Eu Ele gosto tem que muito dessa fala. Sabe por quê? Porque o que que acontece? Hoje nós temos o tema 1097. Por que que nós temos o tema 1097? Porque uma pessoa se insurgiu contra uma abusividade contra o direito dela. Ela se Uhum. levantou.
E o processo dela foi à frente, que Boa chegou ao noite, Rosângela. STF, Isso que chegou aí. ao STF para firmar uma tese que hoje, de certa forma, ela abrange, ela abrange a sociedade. Então, quando a Exatamente. gente aceita de uma forma muito pacífica uma negativa, seja do médico, seja do plano, seja da prefeitura, que está colocando uma limitação, está restringindo o direito que você tem, a gente não vai ter discussão sobre aquele assunto. Se você a gente aceita de uma forma pacífica. Então, o que eu penso sobre isso? É judicializar. Cada caso ele precisa ser tratado como único. Tem alguém falou aqui, foi o pessoal da Mulheres de Fibro, Pará de Minas, realmente é relatório, tá? A gente É, fala laudo, mas é relatório. Porque eles se assustam mesmo, tá? Eles se assustam mesmo. E no final é tudo a mesma coisa, né? O laudo e relatório é só porque é uma nomenclatura, é a mesma coisa que nomenclatura. vai fazer é uma nomenclatura, mas é relatório. Esse relatório, teve gente aqui que colocou, a Rose, e teve outras pessoas que falaram que os reumatologistas estão negando. Então, estão mesmo, tá, pessoal? Isso não está sendo assim, uma coisa pontual, de um lugar ou outro. Eu vejo muita gente reclamando. Mas olha só, se você faz um tratamento ali há tempos, né? Se tem todo o teu histórico, tem que dar, gente. Tem que dar. Como que alguém te diagnostica de uma coisa e não vai colocar ali no relatório o que você está sentindo, o que você está tomando, o que que você falou que não está conseguindo realizar? O Quais relatório é são os isso. tratamentos que aconteceram no decorrer de todo esse tempo, sem, com êxito, sem êxito, quais foram os tratamentos que você já se submeteu. Isso tudo precisa constar sim no relatório. Exatamente. É a sua história clínica. Porque o relatório ele é muito importante ser completo, tá, gente? Não Sim. basta. Teve uma pessoa aqui que botou assim, fui acho que foi reumatologista. Ele colocou apenas pessoa com fibromialgia. Não vale, Não vale. não vale. Sabe por quê? Porque não basta ter um CID. Só o CID não vai te abrir portas para nada, porque muitas vezes você não consegue trabalhar, você não consegue ficar de pé. Quais Eu são posso as dar um exemplo? limitações que o filho está trazendo na tua vida? Isso tudo Exato, precisa estar escrito nesse relatório. exatamente. Todas essas barreiras que você vive, que está lá na LBI, precisa ser colocada ali no seu relatório. E mais uma vez eu falo, não te tratou mal na consulta, não quis dar o relatório, denuncia, porque não vai fazer mais com o outro. E quando a gente fala que a súmula surge com a junção das pessoas procurando, provocando a justiça, provocando o judiciário. Ah, mas, poxa, eu vou ter que gastar, ou eu vou ter que, né? Gente, nós temos que correr atrás dos nossos direitos, porque senão não são concedidos. Falo eu, porque eu fui uma pessoa nesse sentido, né? E eu faço meu tratamento, eu faço tudo, por exemplo, a fibromialgia é uma das coisas que eu tenho. Só o remédio não funciona, né? Então a gente Precisa tem que de fazer terapia. psicoterapia, tem que fazer o fisioterapia, o pilates, a gente tem que fazer uma série de coisas. E aí eu te pergunto, qual o horário que você vai fazer? Se você trabalha de 7 praticamente às 18. Se depois disso você já não pode fazer, porque senão o seu sono fica acelerado e você já não dorme direito, porque já é uma das coisas que a Uma das fibromialgia consequências. causa. Então, assim, como é que vai tratar? Tem que ter uma redução. A lei está aí garantindo isso. Eu não posso ser tratado igualmente com o outro. Ah, mas estou julgando pela aparência? Não quero saber. Minha aparência é minha aparência, é invisível, mas tem a minha condição, entendeu? Então, nós temos que buscar, lutar
Porque isso vai virar moda, gente, tá? Isso vai virar moda. Essa questão que estão fazendo com as mães dos autistas, é... ah, Vai querer entender vai a chegar, pessoa com porque não é deficiência só de pro forma autista, é geral, autistas e indivíduo, pessoas com deficiência. Então, por exemplo, nós lutamos tanto para fibromialgia ser uma deficiência. Agora, quando está na hora da gente conseguir as coisas, eles só querem cercear os direitos da gente. Então, é o que estão fazendo com as mães atípicas, como que essas mães, com uma hora só por semana, vão conseguir dar conta de tratar. E a irresponsabilidade que ela tem no Estatuto da Criança e do Adolescente, que coloca para a mãe que tem que cuidar do filho. até porque aqui a gente até abre aqui um parênteses, né, Camila? Porque se não leva ainda por cima na terapia, aí, além de trazer prejuízo no desenvolvimento da criança, né, temos aqui os prejuízos, ainda por cima, essa mesma mãe ainda corre o risco de ser denunciada por alguém no conselho tutelar e por aí vai, né? E aquela confusão toda. Né? Então, aqui a gente tem um conjunto de problemáticas que ela ainda fica vulnerável. Exatamente. E outra coisa, a Rosângela está até aqui se queira falando, eu sou mãe atípica. Então, Rosângela, está acontecendo muito isso em todo o Brasil. E estão mexendo, fazendo decretos, tirando o direito das mães de estarem acompanhando os filhos nas terapias. E isso essa redução de jornada é garantida, né? É Sim. garantida. E fora isso, eles estão colocando excesso de coisas. Doutora, fala um pouquinho o que eles estão colocando aí a mais, O que eles têm né, de colocado pedidos. são os pedidos para que demonstre mensalmente quais são as terapias que a criança tem se submetido, são as demonstrações. Isso tudo, gente, acaba sendo um abuso de autoridade. É um abuso. Uma coisa Exatamente. é você falar assim, ok, Rosângela, você tem um filho que tem autismo, que é autista, tudo bem. Traga para mim o relatório dele, tá aqui. Rosângela, ok, agora e quais são as terapias que ele faz? Por quê? Porque as terapias mudam de acordo com a necessidade da criança. Tá aqui a relação de terapia, mas espera aí, pedir isso todo mês? É, Pedir isso, como assim? Tá errado. Porque isso não muda todo mês. As necessidades são muitas, são, mas isso também não significa que elas vão mudar todo mês. E você tem que comprovar isso mensalmente para a administração. exatamente. Exatamente. Então, assim, é uma falta até de respeito com essas mães, né? Sim, Porque todo mês você está tendo que fazer isso, sendo que a gente sabe que são fibromialgia, né? São condições que não vão tá, é crônica, né? Não vai estar mudando a não questão do vai autismo mudar. também. Bem, a outra pessoa colocou a Cláudia, né? Que ela passou pela perícia do INSS, negou 2 vezes, e fala que hoje tudo é fibromialgia, né? Mas eles estão errados, né? Tá aí o doutor João, que é do Previdenciário, e sabe que a gente pode lutar contra essas falas, né? E agora veio o Estatuto do Paciente, né? Que vocês têm que. Eu até já deixei na página, eu vou deixar mais uma vez, que vocês têm que ler e buscar ali fazer o seu jus ao seu direito, tá? Principalmente agora nas perícias. Eu até fiz uma repostagem de uma amiga sobre isso, né? Dá uma olhadinha lá, que é muito importante. Bem, doutora, continuando aqui, tem a questão das doenças invisíveis, né? As doenças invisíveis, elas surgiram, a gente sabe que tem avançado o reconhecimento das doenças invisíveis como deficiência, como é o caso da fibromialgia. É possível uma pessoa com fibromialgia conseguir redução de jornada? Plenamente possível, Camila. Desde que o artigo 2º esteja comprovado da LBI.
O que eu quero dizer com isso? Precisa estar demonstrado, por exemplo, quais são as limitações que a fibromialgia está trazendo na vida dela. É a famosa avaliação biopsicossocial, Uhum. que ela ainda, de forma legal, né, pelo INSS e tudo mais, ela ainda não foi regulamentada na lei da fibromialgia, ela ainda não foi regulamentada. Nem na lei brasileira de inclusão ela está Uhum. regulamentada como seria essa avaliação biopsicossocial, mas isso precisaria estar previsto, por exemplo, em quais são as limitações que a fibromialgia, que o diagnóstico traz na vida dela. Tanto no sentido sensorial, quanto no sentido de limitações físicas, de forma geral. Então é importante a gente ressaltar que a fibromialgia você consegue sim, desde que o seu laudo fale ali dos seus impedimentos, né? Seja ele físico, mental, intelectual, sensorial, e as dificuldades e igualdade com as demais pessoas na sociedade. Baseado nisso aí, quando você vai judicializar isso, você pede administrativamente, negando, judicializa, e aí o juiz faz essa perícia. Então, né, de forma administrativa, a gente, de forma geral, a gente pensa assim que não vai haver mudança no Uhum, posicionamento do INSS, porque parece que a ordem é sempre negar o uhum. direito, né? Mas eu vejo total pertinência na judicialização, desde que demonstrada o impacto na funcionalidade dessa pessoa, É. o impacto da fibromialgia na funcionalidade dessa pessoa. Então, então isso tem que deixar claro, tá, gente? Pode sim, né? Qualquer condição, não só a fibro, né? Qualquer condição aí que te coloque numa condição de que está lá na LBI, Lei Brasileira de Inclusão, artigo 2º, que fala que tem Seja um permanente, impedimento que você seja tem. temporária. Isso aí. Agora, o que eu falo para vocês é muito importante, que eu vou falar agora. E que eu não fiz. E hoje eu me culpo um pouco, porque na época eu não tinha esse conhecimento, né? Eu já tinha sintomas desde 2004. E eu fui ter um diagnóstico mesmo em 2019, 20, das coisas que eu tinha, né? Passava de médico em médico, mas eu não pegava o relatório. Eu não pegava as idas no hospital, o prontuário do que eu ficava. E isso é importante. Porque As medicações. se eu tivesse isso, hoje eu estaria numa condição de aposentadoria já por PCD. Então, assim, é, é muito importante que vocês peçam o relatório. O famoso laudo, mas é o relatório, tá? Doutora, eu preciso de um relatório dizendo que eu tenho. Mas para quê? Porque eu preciso ter. Porque você vai fazer o quê? Vai entrar no. Não, doutor, eu preciso ter. É a minha condição, é meu direito, eu quero ter. Então, porque isso você vai sustentando o que você veio fazendo ali, aquele tratamento há muito tempo com aquela condição, tá? Então, assim, e se seu médico é um médico que não quer dar, gente, se for particular, você puder trocar, tudo bem. Se for do SUS, faz uma reclamação dele. Não fica calado, não, tá? Faz uma reclamação, porque eles têm a obrigação de dar esse relatório. E ele é muito importante, tá? E em relação. Aí, por exemplo, né, a pessoa faz acompanhamento com psiquiatra, com reumatologista, ou com neurologista, psicólogo, sai pedindo a todo mundo, tá? Eu faço isso muito, com todo mundo, munidas de tudo. As mães atípicas sempre precisam, porque a Por aí comprovação, o o seu relatório mesmo. histórico que vai definir lá na hora, com o juiz, que vai definir.
As terapias que você leva os seus filhos ou seu filho é que vai definir. Então, precisa sim daquilo. Doutor, eu preciso, como está sendo a evolução, que ele precisa das terapias tais, que ele precisa fazer tal coisa, porque isso aí que vai ser o diferencial, tá? E Qual é a não se condição acom... dele atual e tudo mais. Tudo Ex- escrito de forma Exatamente, pormenorizada, né? exatamente. E quando a gente começa a fazer isso, gente, a gente está falando assim, a gente vai abrir caminho para o pessoal do INSS, tá? Porque quando a gente fala em redução de jornada, tem direito. A pessoa do INSS tem direito também. Mas muitas vezes a pessoa fica com medo de ser mandada embora. Teve várias pessoas que falaram aqui, ó, que as leis internas da empresa não permitem. Eu já ouvi, né? Pessoas falando de empresas de economia mista, né? Falando sobre isso. Mas pode se estender a você, né? Então, assim, quando a gente começa a provocar o judiciário, eles vão ter que definir isso lá em cima, muito processo sobre isso, sobe, e o STF vai ter que fazer alguma coisa para normatizar e ficar para diminuir essa quantidade, essa enxurrada de processo que vai ter, tá? E essas leis É, também, eu vejo assim também que tem que, não deixa de ser uma tentativa de brecar também essas legislações que dificultam a vida também do servidor, da mãe atípica, né, da família que é aham, atípica e que precisa tanto. Né? Gente, tem que lembrar que as eleições estão aí, né? Então, a partir do momento em que a gente também se insurge em relação também a essas legislações, provocando o judiciário a respeito delas, de forma que ele se manifeste de forma inconstitucional também, a gente ganha força na nossa luta. uhum. É, outra pergunta aqui, doutora. Por que é importante não se conformar com esse tipo de decreto? Camila, eu vejo assim que a maior importância é aquela que a gente já havia comentado. Porque hoje uma ação ela começa no tribunal, na vara do seu estado. Como assim? Entrei com uma ação na vara ali do meu estado. Necessariamente, essa ação, existe na própria legislação, ela fala que se a sentença for favorável, independentemente de ser favorável ou contrária, ela vai para o tribunal. Ela é reanalisada pelo tribunal. Mas o que eu vejo de maior necessidade e de maior importância é quando ela sobe para o STF e o STJ. Por quê? Porque é lá nas instâncias superiores é que essa ação, é que um caso, ele se torna lei para os demais casos que tem o mesmo, que o assunto é sobre a mesma coisa. É, O tema 1097 só é o tema 1097 e, e engloba tantas pessoas porque ele chegou no STF. para quem quer saber o que chegou por agora, o tema 1097 é uma súmula que fala do direito da redução de jornada, tá? Das pessoas com deficiência, no parágrafo 2º, e Entendeu? No parágrafo no parágrafo terceiro, terceiro das mães, né? Para acompanhar. Eu costumo dizer que hoje esses municípios estão limitando horas, e se a gente deixar, amanhã eles vão limitar direitos. exatamente. Então, tem jeito sim, é judicializar. Não se conforme E a com. partir do momento em que ele coloca, eu vejo assim, ele não analisa, na verdade, né, a situação daquela família. Não analisa aquele caso com profundidade. Ele coloca todo mundo, faz um decreto ali que coloca todo mundo, engloba todo mundo numa caixinha e quer colocar
né? E vai colocando as pessoas ali. Para fulano eu dou, né? Entre aspas. Vai 2 horas uma vez na semana. Para ciclano eu vou dar, de acordo com o que ela está me apresentando aqui, quem sabe para fulano eu dou 3 dias na semana. Mas será que isso que ele está fornecendo é o suficiente para essa família? Uhum. 2 horas, uma vez na semana, para uma família que precisa de TO, para uma família que precisa de terapia ABA, que precisa de fonoaudiólogo. O que são 2 horas? 2 horas, uma vez na semana, Camila? Uhum. Que às vezes o servidor precisa ainda de fazer um trajeto de ônibus, levando Uhum. filhos de ônibus, e Sim. aguarda, e ainda por cima tem que aguardar um tempinho na recepção até a criança ser atendida. É. Aqui a Mulheres de Fibro Pará de Minas tá falando aqui, ó. O CNJ deu posse para uma servidora com PCD em fibromialgia em Goiás. Que bom, isso também tem acontecido em outros municípios. Gente, tem município que é uma maravilha. Tem município que já Isso. tem lei. Eu tiro meu chapéu numa última live que a gente fez, já tem lei para redução mesmo da fibromialgia. Então, eles enxergam muito além, sabe? Eu falo que isso é você cuidar, tá? É Mas importante cuidar. nesse mesmo país, nós temos municípios que terceirizam, por exemplo, a perícia. É, Que não é uma hoje, perícia própria do município, mas que terceiriza. E a partir do aham, momento em que se terceiriza, o que uma empresa terceirizada, qual é a tendência dela? É negar, às vezes até fazer, impulsionar o governo, impulsionar a prefeitura para fazer de acordo com aquilo que ela precisa, para que seja menos oneroso para ela. exatamente. Né? É, Então, infelizmente, nós temos municípios e municípios, né? é. Então, assim, o que que a gente coloca aqui, gente, hoje para vocês é que a redução é um direito, tá? A gente sabe que o município ele vai negar, ele vai falar, como eu disse no processo, né, que eu tenho, que vai onerar para ele não vê ele vê como um peso, né? Ele não olha a quantidade de anos que a gente trabalhou, quem foi a gente, né? Que você está ali ainda trabalhando na condição, mas isso não justifica, tá? Você tem direito e você bata na porta do judiciário para conseguir o seu direito. Se eu Discuta. tivesse calada, eu tinha tendo que me aposentar por invalidez porque eu não ia conseguir, eu não ia romper. E eu sou produtiva, tá? Mesmo na redução, eu sou produtiva. E isso não me tirou a capacidade de estar ali. Mas eu continuo fazendo meu tratamento. Por quê? Porque a justiça reconheceu que eu preciso mesmo. Foi feita uma perícia, uma avaliação biopsicossocial e hoje eu tenho a redução. Então, assim, vou me calar se quiserem mexer? Jamais me calarei. Meu direito vai ser, sempre vou buscar o meu direito, tá? Eu sempre buscarei o meu direito. Então, assim, o que a gente quer deixar aqui hoje para as mães atípicas é não se conformem com esse tipo de situação que tem acontecido, principalmente aqui no Espírito Santo, dessas jornadas absurdas que eles estão colocando, desse excesso de visitas a perícias, tá? Que tem uma visão totalmente Pedindo para diferente, levar as crianças ainda por cima, na levando perícia. criança para perícia. Então, assim, é, peguem isso, pessoal, peguem isso e corra atrás da justiça. Alguém está perguntando sobre como você fez a avaliação biopsicossocial. A justiça pediu e o município teve que fazer.
Aí quem me avaliou foi a perícia médica do próprio município, né? Aí onde estava assistente social e o perito do médico do trabalho e psicólogo, enfim. Aí eles fazem. É a mesma coisa que o INSS, mas quando é público, né? Quando é serviço público, ele tem a própria perícia dele, tá? Então, a gente passa pela avaliação deles. Quem é privado, setor privado, passa pela perícia do INSS, que faz essa avaliação. Agora, posso eu fazer concurso com o meu laudo de fibromialgia? Pode, tá? Pode sim. A lei é federal. Mas lembrando que você vai passar por uma avaliação lá do concurso, numa banca, que é uma avaliação biopsicossocial, que ela vai dizer se você está apta ou não. Porque é aquilo que a gente falou, não basta ter um CID, tá? Não basta ter um CID. Tem que ser feita essa avaliação, tá? Então, direitos não podem ser reduzidos por conveniência administrativa, ou seja, o município, por desculpa de economia, não pode tirar um direito que é constitucional, então por isso que a gente pode lutar por isso. E cuidar não é privilégio, é direito. Enquanto existir uma mãe sendo limitada, precisamos continuar falando. Enquanto existir uma pessoa com deficiência, seja ela visível ou invisível, sendo limitada o seu direito, a gente tem que buscar, tá? É isso, Camila. Porque quando a lei ela ignora a realidade, né, no final das contas, ela deixa de proteger e ela passa a excluir. Sim, Pensa comigo, né? exatamente. Poxa, nós temos as legislações superiores, né? E aí são feitos decretos e leis municipais que restringem Sim, direitos. sim. Ela, ao Teve, invés de proteger, ela passa a excluir o direito dessas pessoas. tem pessoas perguntando se a live vai ficar gravada. A Cristina e o Valdeci falaram, queriam saber coisas de previdenciário. Manda um direct para mim, me procura Isso. manda uma mensagenzinha para a gente conversar. Tem gente perguntando sobre que tem 7 anos já, que não está no trabalho, a Cristina falou alguma coisa assim. E o Valdeci também, que foi negado 2 vezes. Manda mensagem que a gente vai te responder isso aí, tá? Com certeza, a gente vai te responder. A gente vai estar passando também para o doutor João, e a gente vai estar respondendo todas essas demandas do direito previdenciário, que a gente vai fazer uma live com vocês também, breve, para vocês tirarem todas essas dúvidas. Agradeço, Cláudia, que colocou a melhor live que já vi sobre o assunto. Muito obrigada, Cláudia. A gente tenta trazer aquilo que realmente está acontecendo, aquilo que é real, e batendo na tecla que tem que ser respeitados os direitos, né? A Constituição está aí para isso, a Lei Brasileira de Inclusão está aí para isso. Não podem ficar julgando todo mundo na mesma caixinha, como diz a doutora Ludmilla, né? Cada caso tem que ser analisado, né? E porque a gente não pode perder as conquistas que a gente já tem dessas leis. Eu falo que a gente perde horas, daqui a um pouco a gente perde a lei. Então a gente não pode perder, a gente não pode se calar, tá? E outra, né, Camila? Eu falo assim, que a redução, ela não é uma comodidade, não é um Não, benefício para a mãe, é uma necessidade exatamente. dela. Exatamente. É uma necessidade, não é um benefício, não é para uma questão de comodidade. Tá. Doutora, antes da gente finalizar, todos, todas as pessoas terão sempre o mesmo valor de redução? Não, né? Porque é aquilo que a senhora falou, né? Cada Não, cada caso. caso ele precisa ser analisado de acordo com a necessidade. Uhum, Necessidade.
tanto da pessoa com deficiência, quanto a necessidade da família. Uhum. E quais os impactos, foi uma pergunta que alguém fez, quais os impactos desse decreto na vida dessas mães ou pais atípicos? Camila, os impactos você só vê problema, né? Na verdade, nesses impactos. Os impactos são muito negativos. Por quê? Porque hoje uma criança, por exemplo, que tinha uma rotina de tratamento, uma rotina de terapias, ela pode simplesmente deixar de evoluir. O desenvolvimento dela, a depender até da janela terapêutica, tudo isso fica prejudicado. Uhum. Né? Então, você vê impacto, além da sobrecarga dessa mãe, como mãe e como servidora pública. Porque tem que trabalhar e dar conta do Porque filho, tem que tem que ficar nessa trabalhar, dar conta de correria para tudo, lá dar para conta da cá. casa, né? Então, tudo isso não deixa de ser um impacto. E para a criança, que eu vejo assim um impacto enorme, imenso, Maior, né? maior ainda, é relativo ao desenvolvimento. Porque Né? deixa, Deixa ele de vai fazer a deixar rotina de de ser terapia. tratado. Exatamente. E quando hoje, na verdade, nós temos as leis superiores que protegem, né, o direito dessa criança, que protegem a família. E Uhum. é como se o município estivesse jogando pelo ralo. A proteção que as leis superiores concedem tanto à criança quanto à família, quanto à pessoa com deficiência. Exatamente. Então, a gente está chegando ao fim da live, tá, pessoal? A gente trouxe esse assunto porque muita gente está preocupada, muita gente sofrendo, mães que não sabem o que fazem mais para levar os filhos nas terapias. Então, a gente está aqui falando que tem jeito sim, o município não vai ser soberano sobre isso, jamais, enquanto Jamais. existir profissionais do direito que olham isso, tá aí a doutora Ludmila, né, que faz isso de uma forma bem maravilhosa. Então, ela vai deixar você deixa para mim, doutora Ludmila, o seu Instagram, Tá. tá? Vou Para as escrever aqui nos pessoas. comentários, tá? Isso. E as pessoas que tiveram dúvida e quanto à questão de aposentadoria, manda um directzinho que a gente vai estar conversando, tá? Muito obrigada, pessoal, pela essa participação. A doutora Ludmila botou Eu aí, que agradeço. Ludmila Nunes Conta ADV. do... Isso. Do ponto? Não coloquei, não. Apaga aí, então. É ponto ADV, né? Senão o pessoal não vai te achar. Lembrando que lá na página fibromialgia.lupus a gente sempre está trazendo novidades do que está acontecendo no Brasil. A gente está na luta também pelo lupus, para que a lei seja aprovada de colocar no rol das doenças taxativas. Lupus é uma doença que ela é muito séria, ela afeta órgãos e mata. Tem tratamento, mas pode o quadro evoluir. Outra coisa que eu vi as pessoas falando aqui, a dificuldade, doutora, ajuda aí, por favor. A dificuldade que as pessoas estão tendo de ter consultas pelo SUS. O que fazer? Gente, consultas eletivas pelo SUS. A partir do momento em que você faz uma solicitação de uma consulta eletiva, o SUS ele tem o prazo de 180 dias para te fornecer essa consulta. Caso você não consiga entrar, caso o seu tempo de espera seja superior a esses 180 dias, tem que entrar com ação judicial. Por que eu digo isso? Porque às vezes a demanda é grande e tudo mais, e aí a pessoa, né, não consegue dentro desse prazo. E aí a demanda, a ação judicial, seria para forçar o SUS a fornecer essa consulta eletiva. O que é uma consulta eletiva? É aquela consulta com especialista, com médico especialista.
É o reumato, é o psiquiatra, é O o direito à especialista em fisioterapia psicologia, também. inclusive o direito à Porque teve fisioterapia. gente que colocou, tô precisando de fisioterapia há um tempão e não consegui. Tem que fazer, tem que pegar essa negativa ou esse prazo, esse tempo que está esperando para poder entrar com a ação, para E é forçar o importante também, né, doutora, fazer o comunicado, a reclamação é na. importantíssimo. Hã? É importantíssimo fazer Fazer reclamação. a reclamação no Ministério da Saúde, né? Tem um telefone onde você faz a reclamação, ouvidoria, dizendo do seu estado, do seu município e colocando, olha, tem mais de 180 dias que Estou eu aguardando. estou aguardando uma consulta com reumatologista ou com psiquiatra ou com ortopedista e não, ou fisioterapeuta e não estou sendo atendida, tá? Um ponto Tá. aqui importante, Camila, que eu acabei de me lembrar é o seguinte: às vezes aquela pessoa ela consegue fazer uma consulta com o especialista de forma particular, mas precisa fazer o tratamento pelo SUS. Camila, o fato da pessoa fazer o atendimento com o médico particular não impede ela de fazer o tratamento pelo SUS, não, tá? Exatamente. Então, é bom as pessoas saberem disso, porque às vezes você, poxa, é, se eu tiver que ir no médico particular, todo o meu tratamento vai ter que ser por meio particular. Não, não é Não. isso. E outra Então, coisa, até a sua medicação da farmácia cidadã, o médico particular vai te preencher ali e você vai normalmente, né? Mas nós exatamente. temos o Estatuto do Paciente, mais uma vez eu falo, surgiu, né, essa semana aí, passada, foi essa semana, semana Retrasada. passada. E dá uma lidinha, parem para olhar, vou colocar lá no grupo. Inclusive, teve até uma novidade que eu achei muito interessante, numa postagem lá que eu colaborei. É um pessoal muito sério, uma página também séria, que fala sobre a questão do assédio, né? E colocou sobre a questão de você ir na perícia, os direitos que você tem, inclusive na perícia de ir acompanhada, coisa que Isso. todo mundo fica aí, né? E também do perito, tá, gente? Respeitar a sua condição, porque muitas vezes ele chega lá, nem o laudo eles olham, não preciso, não quero, não vou olhar, né? E não tem isso, tá, gente? Agora é direito, tá? E se ele não olhar, você quer um relatório daquilo ali, tá? Para você recorrer disso aí. E pelo Estatuto do Paciente agora você tem direito a também exigir a presença de alguém com você. Sempre teve, né? Mas agora fica ainda mais evidente. É, tá? Isso. Acho que é isso. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Também sou fibromialgia. Como entrar no grupo? Não, isso tá aqui no grupo, aqui na fibromialgia.lupus, tá? Tá na página. Eu vou deixar, já tem a lei na página, mas eu vou colocar o estatuto todinho ali para vocês darem uma lida do paciente, tá? Eu vou deixar o link nos stories e vocês vão clicar para vocês terem acesso, tá? Tem gente que está falando que nunca conseguiu os remédios. Aí a gente tem que cobrar mesmo da municipalidade, do estado, porque isso é lei, tá, pessoal? Eu sei que é difícil a gente ficar falando disso, né? É um tal de cobrar, mas eu ouvi uma coisa que tá também hoje na página de um médico que ele falou o seguinte: se todo mundo fosse unido, igual o pessoal da fibromialgia, e eu vou estender também para o autismo, tá, gente? O Brasil Então, estaria bem melhor, porque realmente foi uma batalha conseguir. E o pessoal do autismo também, uma batalha conseguir. Então é por isso que a gente não vai deixar ninguém tirar o nosso direito. A gente vai lutar por isso, tá? E a gente está aqui para oferecer essa solução para vocês. Tem jeito sim, basta procurar. Nós temos aí pessoas
gabaritadas, né? A doutora Ludmila está sempre aqui comigo. O doutor João vai estar numa próxima de previdenciário, que a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês sobre essas questões de aposentadoria que vocês têm, tá? E a gente vai estar falando sobre isso tudo. Doutora, carteira da pessoa com fibro é bom fazer e onde faz? Gente, olha só, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Não existe uma carteira nacional de pessoa com fibromialgia, tá? Deveria ter, mas não tem. O governo federal não fez isso. Mas você pode procurar o Faça Fácil, a polícia científica do seu estado, de posse de um laudo, preencher um documento que é dado, tá? Uma folha, levar para o seu médico, ele vai preencher e você vai lá fazer a sua identidade PCD. São Paulo é assim, aqui no Espírito Santo também é assim, e Rio de Janeiro, Minas Gerais parece que é um pouco mais prático, né? Vai com laudo bem detalhado das suas limitações e você consegue fazer a sua identidade PCD. Eu acho que não existe documento melhor para você ter isso. Usando sempre a carteirinha municipal, só vai valer no seu município mesmo, estadual só no seu estado mesmo, então é interessante que você tenha a sua identidade PCD, tá? Mais alguma coisa? Juntas, boa noite. A lei já está valendo, mas na prática nada. Infelizmente, eu já tinha feito aqui com a Sandra, do Direto da Fonte Fibromialgia, que é uma grande parceira também, nossa, e já tinha falado sobre isso, né? Que a lei tinha muita coisa errada. A gente discutiu com o relator, né? O Fabiano Cantarato, senador, que estava ali atrelado à questão da avaliação biopsicossocial, mas se a gente voltasse aí também seria um caminho difícil, então a lei foi aprovada, agora a gente tem que cobrar do governo federal. Quem é o governo federal, tá, gente? Ministério da Saúde, o presidente, que essa lei seja regulamentada, tá? Se regulamentar a lei, fizer a avaliação, porque vocês imaginem que vai fazer 11 anos que LBI. a LBI não foi regulamentada ainda, nessa questão da avaliação biopsicossocial. Então, isso não é só para fibromialgia, isso está para todo mundo, isso existe para todas as pessoas que estão com deficiência. Aí aquelas que conseguem fazer essa avaliação pelo INSS, né? Porque quando vai pedir o LOAS, quando vai pedir por incapacidade, tem que fazer avaliação e aí já consta como pessoa com PCD, né? Considero-me, então, uma sortuda. Fui com a minha carteira para o sul do Brasil 2 vezes. Todos os meus direitos foram respeitados, inclusive nos aeroportos. Que maravilha. Graças a Deus. Que bom. Você deve estar falando sua carteira de fibromialgia, né? Mas sabe o que eu acho, gente? Que as pessoas estão se conscientizando muito mais pela nossa condição, tá? O cordão de girassol é muito importante. Antes de ter a lei federal, eu também já usava. Eu usava o meu cordão de girassol, ele tem ali dentro um QR Code e ali eu coloco os laudos, ando com os laudos. Eu sempre sinalizo, tá? Com a minha condição numa fila, quando eu preciso pegar a minha condição com cordão de girassol, tá? É importante, a lei federal também, e nós podemos estar usando isso aí. Aeroporto, facilita muito na questão da fila, né? Ajuda muito. Deixa eu ver. A carteira municipal para de Minas, que legal. Eu acho muito bacana os municípios fazerem aqui no Espírito Santo, muitos municípios já fizeram, né? E eu acho que deveria ter uma nacional, tá? Eu acho que a gente tem que lutar por isso também. Que seja feita uma nacional. E eu acho que teria que estar no nosso cartão do SUS. Eu até sugeri isso para não dar gasto, colocar no cartão do SUS. No nosso cartão do SUS, colocar, né? Seria uma grande ideia
e é só a gente tentar levar isso lá para o Ministério da Saúde, da Cidadania, para ver se a gente consegue isso. Pessoal, vamos encerrando por aqui. Eu quero Um agradecer a prazer presença estar de aqui cada com um. vocês. Oi? É um prazer estar aqui com vocês, Nossa, muito falando sobre bom. direito. Doutora Ludmila, eu quero agradecer muito pela sua presença, sempre solícita quando a gente chama aqui para tirar essas dúvidas. Eu te agradeço muito, muito mesmo, porque está dispensando aqui no Espírito Santo, hoje, gente, é feriado, né? Em pleno feriado, ela estava se programando para essa live com a gente, então, muito obrigada. Muito obrigada a vocês, cada um que participou aqui. Lembrando, a gente juntos sempre seremos mais fortes. Uma pessoa sozinha não é uma ilha. Então, juntos a gente faz grande coisa. É o que aconteceu com a fibromialgia, né? Então, a gente vai conseguir. Tenho certeza que vai vir uma regulamentação. E boas coisas virão com a Amém. fibromialgia. Eu tenho certeza que está no caminho. Olha só, já saiu o estatuto do paciente, breve, né? A LBI vai ter essa regulamentação. A gente está cobrando muito e eu acho que isso vai ser muito positivo. Eu sempre acredito, sou aquela que acredito muito que vai dar certo. É Sou do Rio isso. de Janeiro, bacana, pessoal. Agradeço cada um, tá? Que Obrigada, participou. gente, Muito obrigada também. pelos elogios da live. A gente faz com muito carinho para vocês e traremos temas que vocês forem colocando, tá? O Isso. próximo tema que a gente vai trazer é sobre o INSS, tá? Sobre aposentadoria, sobre o auxílio, e a gente vai estar falando sobre isso, que é um assunto que muita gente precisa. E outros assuntos que vocês forem achando, pode mandar uma mensagenzinha lá pelo direct que a gente vai estar vendo lá, tá? Muito obrigada pela participação, tá? Eu que Agradeço agradeço. muito. Um grande abraço a todos. A live vai ficar guardada, tá? Para todo mundo rever, precisar, tá certo? É isso. Esse Brasilzão inteiro apareceu aqui. Nossa, a gente, tudo quanto é parte do Brasil, eu fico muito feliz com isso. Então, muito obrigada pela paciência de estar aqui ouvindo a gente. Um grande abraço a Imagina. todos, uma boa semana, Obrigada, gente. Uma boa tá? semana para vocês também. Eu também agradeço, viu, Camila, a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Muito obrigada, doutora. Mais uma vez, muito obrigada mesmo. Gratidão por essa parceria. Um grande abraço, pessoal. Outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.